Não diz o povo. É assim, ó. Não, agora é assim, ó. Já viu essa? César vai fazer uma vídeo lá, né? Ele faz assim e vem aqui, ó. Se eu for deixar para apertar a mão, vai passar de manhã, você vai estar conectado com vocês. Não, mas agora o correto é a gente apertar a mão, né? Mas depois vê, olha. Não, aí eu tô com aí depois vê. Vamos ver. Agora é diferença. Quilo de lá, né? Gordo pra prata. Mas o outro lá é lá livre, né? E ali é fechado. Vai tomar vacina, Jota? Já tá vacinando, né? Tá vacinando devagar, mas tá vacinando. Hoje. Eu quero tomar vacina. Quero tomar vacina, porque tá vacina. Se outro dia você pega a doença, você não sabe como é que você vai reagir. Você pode morrer. Você tomando a vacina, você tá mal um pouco mais garantido, né? Só uma. As duas? Ah, igual mais era velha. Hoje é 4 anos. Eu ouvi falar que ele tomou uma dose. Tomou a segunda. Mas quem matou ele não foi a vacina, não. Quem matou a doença. Não é não? Não, isso aí você pode ficar garantido. Que eu vou tomando a vacina ou não, um dia o cara vai. Não, mas a vacina é para prevenir essa doença aí, entendeu? Ó, quem toma a vacina não quer dizer que ele está imune de pegar. É igual a mim. Você é vacinado, você pode pegar uma vez também. Mas a questão é a gravidade, que é menor. A reação é mais leve. E o meu já está na hora.
noite para os irmãos. Às vezes quem deve se alegrar, né? Estar na casa do Senhor, né? Amém. A igreja vai ser vamos na casa do Senhor. É motivo de alegria poder estar aqui de volta, né? É diferente estar aqui, né? Não tem como. A alegria é diferente de poder estar na casa do Senhor para louvar a Ele. Então essa noite vamos dar início, né? Nosso culto de oração. Vamos dar início louvando com o hino 286. 286. Junto a ti. Vamos dar início. Minha possessão eterna, és o meu maior amor, bem maior que o bem da vida, és meu Deus, meu Salvador. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. O prazer ou o descanso não te venho suplicar. Quero trabalhar sofrendo, mas contigo sempre andar. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre na jornada minha aqui, pelo vale tão sombrio e também terrível mar. Queira a tua mão divina sempre, sempre me guiar. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Quando pelas santas portas da feliz Jerusalém eu puder na glória, gozarei o eterno bem. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Amém? Vamos continuar louvando nosso Deus. Agora com o hino 85. Hino 85. Cantar louvores. Mandar isso. Ó vinde crentes, entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de todo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei,
meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco vinde vos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a graça e seu poder, seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo o Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor Jesus, o bom Senhor. Pois tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvos nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Amém? Amém. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos ler o Salmo 29. Salmo 29. Vamos abrir as Bíblias no livro de Salmo, capítulo 29. Salmo 29 diz a palavra de Deus: Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro do Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz partir as cevas e desnuda as brenas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém? Oremos. Pai amado, somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento, Senhor, por estar aqui novamente na sua casa, Senhor. Peço por cada irmão que chegou até aqui, Senhor. Continue abençoando a vida de cada um, dando saúde, Senhor, força, crescimento espiritual para cada um, Senhor. Que possamos buscar aqui, Senhor. Possamos se afastar do pecado. Nos ajuda, Senhor, a cada dia. E peço pela Tua palavra que vai ser pregada esta noite, Senhor. Nos ajuda a compreender ela, Senhor, no livro do mal. Peço pela nossa família, a Tua proteção. Só o Senhor pode livrar, Senhor, de todo mal. Estamos gratos por tudo. Em nome de Jesus Cristo, Filho amado, nós oramos e agradecemos. Amém? Amém. Nosso aviso é no domingo, nossa ABD, aqui é a reunião, Assembleia. Assembleia, próximo domingo, na EBD. E à noite nós culto da adoração ao Senhor, 19 horas. A EBD é 9 horas da manhã. É um jovem sábado. Sábado com os jovens na igreja.
Na quarta-feira próxima nós temos oração novamente. Deus permitir. Deus quer. Vamos continuar louvando com mais um hino. É o hino 281. Amor fraternal. Amor fraternal não, perdão. 381. 281. Achei a fonte carmesim. 281. Vamos dar nisso. Achei a fonte carmesim que meu Jesus abriu na cruz, morrendo ali por mim, minha alma redimiu. Eu creio sim, Jesus por mim morreu, e sobre a cruz pra me salvar, castigo padeceu. Na cruz meu Cristo já pagou o mal que cometi, e pela morte que passou, a vida eu consegui. Eu creio sim, Jesus por mim morreu, e sobre a cruz pra me salvar, castigo padeceu. Assim, pois, fez-me com amor andar no trilho seu. Confio sempre com fervor em quem por mim morreu. Eu creio sim, Jesus por mim morreu, e sobre a cruz pra me salvar, castigo padeceu. Amém? Vamos louvar com mais um hino. Encerrar os hinos essa noite. É o hino 403. 403. Alegre. Vamos dar nisso. Perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. No caso de se escurecer de nuvens todo o céu, Jesus bendito Salvador é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na
na sua luz. Pois Jesus agora me conduz, desde que me achou da morte e me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão. Prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz, desde que me achou da morte e me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Lá face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, vil pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz, desde que me achou da morte e me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Motivo de alegria, né? Salvação de Jesus Cristo. Amém? Amém. Quero convidar o pastor a trazer a palavra de Deus. Tá na bolsa do... Essa petida tá assim, bichinho pra trás. É. Tô assim, muito consecutivo. Não, bota no... Bota na cara. Boa noite a todos. Eu creio que não precisa expressar a alegria de estarmos hoje aqui, né? E nós sabemos que é uma bênção a questão de fazer os cultos online, mas como eu sempre falo, como uma ferramenta de divulgação, mas não como uma substituição. Os cultos, nós cremos que ele é feito para ser realizado, para termos comunhão uns com os outros. E isso só é possível quando nós estamos reunidos como um só corpo. Como eu falei, louvamos a Deus porque nós temos esse meio. E se nós olhássemos, se fosse alguns anos atrás, eu acho que nós estaríamos mais aperreados, como diz a história. Porque um crente, como eu falo, um verdadeiro cristão, ele não vive sem estar junto com o corpo, adorando, mesmo que distante um dos outros. Mas ele sabe que naquela hora, naquele momento, estamos ali reunidos com o objetivo de estarmos juntos, apesar de distantes, adorando o Senhor. Mas nada se compara a estarmos reunidos, né, todo mundo aqui, para louvar e engrandecer ao nosso Deus. Então vamos dar continuidade à nossa lição, né, uns aos outros. Hoje eu vou começar um pouco diferente do normal. Eu queria começar com a oração do Pai Nosso. Creio que todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. Ou não? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Pai nosso que estás no céu,
Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vai estar um pouco diferente de cada versão, né? Mas... Não estou escutando não, fale mais não. Acabou? E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Dentre a oração do Pai Nosso, nós podemos tirar muitas lições, né? Porque aqui está concentrado vários ensinos que nós poderíamos estar dando hoje. Mas hoje, pelo tema, nós vamos abordar só esse pedacinho, onde fala, e perdoando-nos a nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não consigo ficar com isso aqui parado, não. Então, hoje nós vamos abordar um pouco sobre o tema, onde ele vem falando sobre perdoando-nos e nós, ou no caso, ele nos perdoando e nós perdoando. Então, o tema, como a irmã falou, será perdoando uns aos outros. Mas, uma pergunta que fica é: você tem facilidade de perdoar? Aí vem: se você não tem facilidade de perdoar, o que te atribui essa dificuldade? Já que é uma ordem do nosso Senhor. Já que o Senhor diz que nós devemos perdoar uns aos outros. E fica uma questão também. Tem um lado de perdoar, que nós sabemos que não é fácil, mas tem um outro lado, pedir perdão. Qual é o mais difícil? Perdoar ou pedir perdão? E qual é a importância nesse tema que nós estamos tratando? Que estamos falando sobre uns aos outros, mas o tema geral é mutualidade, né? Uns aos outros. Qual a importância do perdão para que possamos estar nesse relacionamento de mutualidade? Como falou, perdoai-vos uns aos outros. Então, o alvo da lição de hoje, nós não vamos terminar hoje, vamos tratar 2 pontos hoje, é saber, no caso, considerar que o perdão é uma das grandes provas de compromisso do cristão com Deus. É sentir ou desejar, nós, como cristãos, nós devemos desejar perdoar qualquer falta cometida. Aí, pastor, qualquer uma? Qualquer uma. Mas, pastor, se o rapaz vier me dar um tapa na cara, perdoa. Mas se ele vier dar outra tapa na outra cara, perdoa. E assim a gente vai ver um pouco lá na frente. Desenvolver o exercício do perdão, a exemplo do que Deus nos fez por meio de Jesus Cristo. E dentro quando nós olhamos a questão de perdão, e Jesus chega e fala, Paulo fala que nós devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou, ou como Cristo nos perdoou. Então, vamos ver, no caso agora, algumas expressões usadas nessa oração do Pai Nosso, que além de mostrar a questão que nós devemos perdoar uns aos outros, nós trabalhamos a questão da mutualidade.
mais uma vez, o que seria mutualidade? É o nosso relacionamento uns com os outros. Veja que quando nós estamos orando, e isso aí também serve de base para nós estarmos reunidos, veja que quando Jesus ensina a orar, Jesus ensina a orar da seguinte forma: Pai, o que tem aqui de particularidade? Que quando a gente chega para a seguinte frase: venha nós. Depois, o pão. Em seguida, perdoa as nossas. Não nos deixe cair em. Livrai-nos do mal. O que nessas frases tem em comum? Veja que vocês prestarem atenção. Pai nosso, veja que Jesus, a gente sabe que Jesus estava falando para uma multidão, mas você veja que ele estava ensinando. Então, quando ele estava ensinando a orar ali, ele poderia ter chegado e ter dito: ó, quando você for orar, ou mesmo quando vocês forem orar, você chega e diga: meu Pai que está no céu, santificado seja o seu nome. Aí, venha a mim o meu pão de cada dia. Não poderia ser no singular? Porque Jesus estava ensinando uma oração que é uma oração pessoal entre a pessoa e Deus, uma relação entre, vamos dizer, o servo e o seu Senhor. Mas Jesus chega para todos e diz: olha, é um relacionamento. Lembre-se que, como cristão, nós não somos um apenas, mas somos um em coletividade. Nós somos um só corpo. E como um só corpo, nós temos vários membros. E como vários membros, cada membro tem a sua finalidade. Então ele chega aqui e mostra: ó, nós como um corpo, nós estamos orando na presença de Deus. Não esqueça que nós somos um. Então, o pão nosso, venha a nós. E assim por diante. Tem mais coisas que a gente poderia tratar, mas a gente vai deixar isso para uma outra oportunidade. E veja que o perdão é um exercício. Aí eu botei aí um cérebro se exercitando, um coração se exercitando. Aí tanto o coração, como diz o povo malhando, né? Ou o coração ali exercitando, correndo. Agora, por que isso? Por que o perdão é um exercício que nós colocamos aqui de mente e coração? Oi? Sim, isso aí é óbvio. Mas por que um exercício? Vamos lá. Vai um pouco, mas vamos lá. Vai nessa linha, mas quem é que já fez academia aqui? Ninguém, né? Só Nildinho já fez academia, tu já fizeste academia. Já pegou peso? Você já pegou 50 quilos de uma vez? Oi? Eu gosto de caminhar. Caminhar? Você já andou 100 quilômetros de uma vez? Como é que a gente começa o nosso exercício? Devagar. Mas você vai devagar para... Vai devagar e vai aumentando. E vai aumentando. Você vai se exercitando, vai trabalhando. Cada vez que você se exercita, aquele exercício se torna mais fácil. Então, um exercício da mente, por quê? Porque você tem que tomar decisão de perdoar alguém.
Se você não tiver convicto, se você não tiver a sua decisão, tomar a sua decisão de perdoar, você não vai perdoar. O coração mostra que quando nós exercitamos algo que a Bíblia nos diz, o qual ela diz que nós devemos amar ao próximo. E quando nós amamos o próximo, fica mais fácil de perdoar. Então, é um exercício de estarmos amando ao próximo cada vez mais. Uma decisão constante para tomar a decisão de perdoar uns aos outros. E vamos nessa lição colocar alguns aspectos importantes da mutualidade do perdão. E que a observância a este princípio nos dê condições de orarmos dignamente a oração ensinada por Jesus. E qual foi a oração que Jesus nos ensinou? Dentro desse contexto, perdoa as nossas ofensas, assim como aí que vem a questão. E a gente vai ver um pouco mais na frente. Como eu posso chegar, dizer na minha oração, Pai, me perdoa, se lá dentro do meu coração eu não perdoei fulano de tal. Pai, me perdoa por tal coisa, mas eu tenho uma raiz de amargura com ciclano, e aquilo fica corroendo por dentro. Será que eu tenho condições de chegar na presença de Deus e dizer, Senhor, me perdoa? E a gente vai ver um pouco mais na frente. Então, primeiro aspecto aí que nós vamos ver, que nós temos que aprender a disciplina do perdão com o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja que o nosso Senhor, ele mostra algumas características de como ele nos perdoa. Veja que Paulo mesmo fala, como nós falamos no início, que ele diz que nós devemos perdoar as pessoas da mesma forma que Jesus nos perdoou. Agora, a questão é, que forma é essa? Como é que Cristo nos perdoou? Certo? Então a gente, para perdoar os outros, tem que dar a nossa vida pelos outros. Seria isso? Ah, eu vou chegar, eu vou pular ali do precipício para que eu perdoe fulano de tal. Opa! Oi? Certo, mas como é que é a forma desse amor? Vamos botar... Sim, então eu vou lá para a cruz, né, mostrar meu amor para o povo. Qual é a forma de amor de Jesus para com os homens? Incondicional. Ou seja, ele não impõe condições. Se nós olharmos, e a gente vai... eu não lembro se eu botei aqui. Fugiu, porque tem umas coisas aí que não está ali. Se nós olharmos, eu preciso esperar que a pessoa venha me pedir perdão para perdoar ela? O exercício do perdão é justamente isso. Perdoar como Cristo nos perdoou, por quê? Quando Cristo nos perdoou, nós éramos ainda pecadores. Mas nós não deixamos de ser pecador. Pior que no passado nós éramos inimigos de Deus. Mas continuamos pecadores. Mas mesmo assim, Cristo nos perdoou. E a Bíblia diz que, ainda que nós sejamos infiéis para com Ele, Ele permanece, porque não pode negar
a si mesmo. Então, o sacrifício de Cristo perdoou todos os nossos pecados. Se nós pararmos hoje e for fazer uma lista dos pecados que a gente cometeu, né, no passado, né, ainda contando hoje, né, para trás, passado, e colocar uma lista de possíveis pecados que nós iremos cometer para frente, será que teria fim? Teria. Quando Cristo nos arrebatar. Acabou-se. Mas, brincadeira à parte, realmente seria uma lista, como nós falamos, uma lista sem fim. Mas todos esses pecados já foram pagos, ou seja, já foram perdoados, mesmo sem merecer. Da mesma forma, nós devemos perdoar as pessoas incondicionalmente, quase que não saía. Então devemos olhar para Cristo e ver que Ele nos perdoa. E veja que quando nós pedimos perdão a Deus, né, um versículo bem conhecido é igual a 1,9. O que Ele faz? Desculpa, o que Ele diz? Oi? Fiel e justo para nos purificar de toda a nossa... Ou seja, Ele nos perdoa de toda a nossa injustiça. Também fala em Salmo. Salmo achei interessante que ele fala: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, meus pecados. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Quando nós confessamos os nossos pecados, Cristo nos purifica de toda a maldade. Mas se nós morrermos no pecado, iremos, como eu posso dizer, vamos ser, fugiu a palavra, rejeitados. Chegar lá e dizer: olha, você morreu no pecado, não teve tempo de pedir perdão, então você não vai entrar no céu, não. É assim? Não. Cristo vai abrir o livro, vai mostrar tudo o que nós fizemos, né? E Ele vai dizer: olha, você foi um servo bom e fiel, ou você foi um servo mau e infiel. Mas da mesma forma, tanto um como o outro entrarão no céu. E como dizia o meu pastor, um vai entrar com a coroa e o outro vai entrar com cheiro de churrasco. Ou seja, não com a carne, mas como se fosse queimado, devido à prova. Oi? Não é? Mas lá vai dizer por causa das provas, né? Que é provados. Vai ser palha. Veja que Jesus, Ele vem ao nosso encontro, mesmo nós sendo o quê? Como nós falamos, pecadores. Romanos fala, né? A gente até comentou, que Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, né? Então, como pecadores, ou melhor, sendo ainda pecadores, mas Cristo morreu por nós, Cristo nos perdoou. E veja que também, ainda nessa linha, Ele nos perdoou por causa do seu amor. E voltando o versículo, mas Deus prova o seu amor, sendo nós ainda pecadores. Então, dessa forma, nós devemos perdoar aqueles que têm nos ofendido. Perdoar aqueles que têm cometido falha contra nós. Pessoas que nós sabemos que muitas vezes, como alguns falam, não vão com nossa cara. São pessoas que são declaradas inimigas
Mas Jesus disse, ó, orai por aqueles que vos perseguem. Então devemos estar orando por eles, perdoando a cada um deles. Também veja que Jesus pagou um alto preço, né? Tem até o hino, né? Que fala que é alto preço. Não sei se os irmãos conhecem. Os irmãos conhecem alto preço? Aquele, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. É um hino bem antigo. Então, foi pago um alto preço. Paulo fala em 1 Coríntios. Porque foste comprado por bom preço. Irmãos, aqui nesse versículo ele fala que Jesus pagou um preço muito bom. Que preço foi esse? Ou que valor? Esse valor, preço, quer dizer que foi um valor que foi pago, vamos dizer assim, justo, merecido. E qual foi o preço que Jesus pagou? Oi? Preço do sangue. O sangue. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. E a Bíblia diz, se não derramar sangue, o que é que não acontece? A remissão. Então, sem derramamento de sangue, não tem remissão do pecado. Então, Cristo pagou o preço dos nossos pecados. E Paulo chega, olha, não esqueça, Cristo pagou, Cristo perdoou os seus pecados. Então, o quê? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Algo que muitas pessoas esquecem, que um dos significados de servos, né, a gente sempre fala que nós somos servos de Deus. E o que significa servo? Vocês sabem? Lembra? Oi? Não. Escravo. E o teor de escravo, o significado de escravo, é um pouco profundo em relação de quem nós somos. Não que nós somos no aspecto do passado, quando nós olhamos para a escravatura, mas no aspecto que o escravo, ele não é dono de si mesmo. Veja que nós, até o termo que Paulo usa aqui, ó, foste o quê? Comprado. Por exemplo, a igreja comprou esse notebook. Esse notebook é meu. Não, é da igreja. É da igreja. Mas não é meu, é da igreja. Pertence a quem? A igreja. Esse notebook, sendo da igreja, pode ser usado de qualquer maneira? Tem que ser usado como? Para a obra de Deus. Então veja que mais ou menos nesse aspecto, nós somos comprados. E como nós somos comprados, nós não podemos ser usados de qualquer maneira. Como sendo servo nessa questão de escravo, não é que eu vou dizer, eu vou servir a Deus de qualquer maneira. Não. Eu vou servir a Deus de um modo que glorifique a Deus. A glorificação do Senhor. E a glorificação a Deus sempre vai superar o que eu quero ou o que eu gosto para estar dentro do que o Senhor quer e do que o Senhor nos manda. E Paulo ainda continua, ainda no 1 Coríntios, capítulo 7, mais uma vez, foste comprado por bom preço, não fos fazeis de servo dos homens.
Ou seja, nós somos servos de Deus e não de homens. Mas aqui mostra o contexto que, em relação ao perdão, que Cristo pagou o preço por nós. Ele morreu para pagar o preço de nossos pecados. E aqui, ele nos dá condição ou condições por meio da obra do Espírito Santo para restaurar a nossa amizade com ele. Veja que Cristo já pagou o preço do nosso pecado. Cristo morreu, derramou o seu sangue, perdoou os pecados dos homens. Quer dizer que todo mundo é salvo. Então, o que acontece então para ser salvo? Desculpa, mas como é que nós fazemos isso? Correto, mas se nós olharmos, por si mesmo, o homem não vai a Deus. Pelo contrário, se nós olharmos a história humana, o homem por si mesmo, ele sempre se distancia de Deus. Tanto é que a Bíblia diz que nos últimos tempos o homem vai ser mais amante dos prazeres do que... vai ter mais amizade com as coisas do mundo. Então, como é que acontece isso? O que é que ele faz? Oi? Convence. Do quê? Então, Deus, além de Cristo morrer por nós na cruz, para pagar o preço dos nossos pecados, Ele envia o Espírito Santo para nos convencer que nós precisamos nos arrepender. Então, Ele vai lhe convencer: olha, você é um pecador, o seu destino é o inferno, mas Cristo morreu para mudar essa situação. Então, olha, se você crer nele como seu único e suficiente Salvador, será salvo. Então, agora, como é que o Espírito Santo nos convence? Deixa eu pegar mais uma deixa que eu me lembrei agora. Como o Espírito Santo faz para que o homem se convença do pecado, da justiça e do juízo? Palavra? Porque a salvação é mediante a... E a fé vem pelo... E ouvir da... Então, o Espírito Santo vai, através da palavra de Deus, fazer com que você creia, ou em outras palavras, tenha fé, que Cristo morreu para pagar o preço do seu pecado. Então, quando nós confessamos a Cristo como nosso Senhor, e cremos em nosso coração que realmente Ele morreu para pagar o preço do meu pecado, lembre-se que é algo pessoal. Muitas vezes a gente fala nós, mas esquece o nós. É meu. No meu pecado, algo pessoal, eu serei salvo. Como qualquer uma pessoa, ao que Cristo, o Espírito Santo convencer, ele vai ser salvo se ele aceitar a Cristo como único, suficiente Salvador. E aqui ele fala: assim como eu vos perdoei, assim fazei vós também, perdoando uns aos outros. Da mesma forma que eu me sacrifiquei para que vocês pudessem ser perdoados, da mesma forma que eu me humilhei, da mesma forma que eu derramei o meu sangue, da mesma forma que vocês, sem merecer, fazei o mesmo. Aqui está parafraseado, viu? Viu, Taizinho? Então, da mesma forma que Ele morreu por nós, dando a sua vida de um modo incondicional,
para nos perdoar, assim nós devemos também, de um modo incondicional, perdoar uns aos outros. Segunda característica que nós temos que aprender aí é a disciplina de abandonar a dor na cruz. Então, eita, o corpo passou para mim, a garganta seca. Então nós temos que aprender com a dor da cruz e saber que o perdão muitas vezes traz dor. Como eu falei, é fácil perdoar? Não. Diz o ditado que aquele que bate, esquece. Mas aquele que apanha, não esquece. E há muitos que acreditam que se você não esquecer, então quer dizer que você não perdoou. Eu não acredito nisso. Porque você jamais vai esquecer uma mágoa. No sentido do acontecimento. Jamais você vai esquecer que, por exemplo, o seu esposo ou a sua esposa te traiu, né? Que ele ou ela Obrigado. Não, tá bom, obrigado. Ou ele ou ela chegou, como o povo diz, te trocou por uma pessoa mais nova. Aí, como diz, como eu posso usar a expressão? O conto de fadas ali, que ele estava vivendo de uma hora para outra, virou um pesadelo. Ele ou ela se arrepende e quer voltar. Aí eu pergunto, é fácil perdoar? Muitas vezes, por bem da família, a gente aceita de volta. Mas perdoar mesmo, muitos não perdoam. Então, a questão é, o perdão não é esquecer. Porque aquela dor, pode ter certeza, vai durar. Mas, quando nós aprendemos a levar a nossa dor ao pé da cruz, fica mais fácil. Não é que vai dizer que de uma hora para outra você vai esquecer. Que de uma hora para outra você vai perdoar. Não. Mas quando nós entregamos e depositamos no pé da cruz, fica bem mais fácil. Porque é Ele que vai nos ajudar a nos fortalecer. É Ele que vai fazer com que tire aquela mágoa, aquele ressentimento, aquilo que te magoa. É Ele que vai tirar aquilo. E você vai se debruçar aos pés dele e dizer, Senhor, cuida de mim. Tira isso, que isso está me corroendo por dentro. E ele vai aplacando aquela ira, ou a raiva, ou a mágoa, e vai tirando de seu coração. Então, a obra de Cristo nos traz recursos, porque com ele nós vimos que nós devemos aprender a perdoar. Então veja que o sofrimento que Cristo teve, e a gente já conhece toda a via cruzes, aquela via dolorosa, né, que Jesus passou, e sem merecer, isso por causa de cada um de nós, para podermos ter o perdão de nossos pecados. Isso deveria ser o suficiente para que nós também, da mesma forma, pudéssemos perdoar as pessoas. Veja que entender que para praticar a ordem de Jesus de perdoar
aos nossos devedores. O primeiro passo é ser tomado, ou melhor dizendo aqui, né, de nós chegarmos ao pé da cruz. Essa é a chave principal para que nós possamos dar o primeiro passo para o exercício do perdão. Porque, como mais uma vez eu digo, não é fácil. Mas nós não começamos uma caminhada se não dermos o primeiro passo. E o primeiro passo para essa caminhada de perdão é levar ao pé da cruz. É reconhecer que só na cruz o Espírito de Deus pode tratar nossa alma. Só quando nós nos debruçamos ali, não sei como é que vocês têm os seus momentos de comunhão com Deus, seus momentos a sós. Há aqueles que se debruçam literalmente no chão, né, se humilham perante Deus. Há aqueles que se ajoelham no pé da cama. Tem aqueles que nem se ajoelham, fica deitado na cama ali conversando só você e Deus. Não importa. Mas você tendo o seu momento com Deus, ali, tendo o seu momento íntimo, pessoal com Deus, entregando ao pé da cruz. E lembre-se que o Espírito Santo, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como. O que o Espírito Santo faz por nós? Ele, o quê? Com o quê? Ou seja, a gente não sabe dizer o que ele está dizendo. Mas brincadeira. Ele intercede nas nossas orações. Porque nós não sabemos orar como convém. Mas uma oração que me chama muita atenção, que deve ser aplicado esse princípio em nossas orações, é o exemplo lá do publicano. Lembra do fariseu publicano quando estava orando? O fariseu orou bonito, fez aquela oração eloquente, falava bem, né? Aí o publicano chegou, não teve coragem nem de olhar para os céus, baixou a cabeça, bateu no peito e disse duas palavras, né? Ou três. O que ele disse? Tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. Sim. Bem pequenininho. Né, Senhor? Ou em outras palavras, Senhor, perdoa-me, porque sou pecador. Só isso. Agora, foi uma oração onde tinha uma intimidade grande com Deus, de humilhação, ali, de buscar realmente que Deus o perdoasse. E é isso que nós temos que fazer. E, concluindo, deixa eu ver se tem mais. Isso aqui vai ficar para amanhã, para a quarta que vem. Então, concluindo aí, algo que nós temos que ter, que também é fundamental em nossa vida cristã, não sei se dá para ver por aí, é crer. Diz, crer que Ele tomou sobre si nossas enfermidades. Crer que Ele pode todas as coisas. E Ele fala, só ali pode haver a plena libertação. Irmão, quando nós cremos em Deus, agora, aquilo que volta e meia eu falo, quando você tem realmente esse relacionamento sincero com Deus, e quando nós estamos orando ali com Ele, naqueles nossos momentos íntimos, aquele peso que tinha sobre nós,
quando saímos, não há mais. É como se tivesse uma montanha nas nossas costas e o Senhor chegasse e tirasse essa montanha e a gente saísse com aquele peso, aquela leveza, sabe? Quase que flutuando. Agora, tudo isso se a gente crer. Crer que Deus pode tirar a sua mágoa. Crer que Deus pode tirar o seu rancor. Pastor, mas fulano de tal fez algo que não tem perdão. Tem sim. Não há nada imperdoável. Mas pastor, a Bíblia diz que tem pecados que é para a morte, que não há perdão. O único pecado que não há perdão é aqueles que não aceitam a Cristo como Salvador de sua vida. Porque se vocês olharem o contexto da cruz, lá os dois ladrões que estavam do lado de Cristo, no início estavam blasfemando contra o Senhor. Só que no meio do percurso, que a gente não sabe qual é o tempo ali, um deles se arrepende. O outro continua a blasfemar contra o Senhor. Aí ele chega assim, volta e você não se arrepende, ou você não se arrepende aí, ou você está na mesma posição que o nosso Deus, ou que Deus, né? Aí ele diz, olha, lembra de mim quando entrares no paraíso. E o que Jesus diz? Tirando as discussões à parte do hoje, mas você vê que Jesus disse que aquela pessoa era salva, porque estaria no paraíso. E veja um detalhe, que a condenação de cruz é para os piores criminosos. Aqueles, vamos dizer assim, aqueles crimes que não tinham perdão, mas ele foi perdoado. Precisou descer para fazer algum discipulado? Precisou alguém jogar pelo menos água na cabeça dele para dizer que era batizado? Não. Mas a fé dele, a crença dele, fez com que ele fosse salvo. Então, da mesma forma, não há nenhum pecado que a pessoa possa cometer contra nós, que também não haja perdão. Vamos orar. Né? Alguém tem um pedido de oração especial, irmã? Ângela levantou a mão, irmã? Graças a Deus. Mais alguém? A mãe de Marcelo, né, que voltou. Então vamos, irmã, lá, Conceição. Oração pela minha família, principalmente pelo meu pai e minha irmã. Certo. Levantou a mão, irmã Rony? Sim. Então vamos, olha, vou começar de trás para frente. Pai amado, mais uma vez aqui, Senhor, nós estamos agradecidos por estar nesse momento, Senhor, que nós não temos palavras para descrever a alegria de estarmos reunidos mais uma vez. Suplicamos que o Senhor nos agracie e que possamos continuar desse jeito, Senhor, onde juntos possamos estar cultuando o Seu nome. Pai, seja com aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe a razão de cada um deles, né? Mas que o Senhor possa estar cuidando deles, sua saúde, protegendo como a nós também. Em relação à saúde, nós te louvamos, né? A irmã Ângela agradece pelos exames, louvamos ao Senhor pelos resultados e que continue agraciando a irmã para que ela possa definitivamente deixar de tomar os seus remédios, que ela fique curada. Da mesma forma, em especial também a mãe de irmão Marcelo, o Senhor sabe a situação que ela está passando, mas o Senhor sabe da minha fé, a qual eu sei que, apesar
que nós cremos, ou apesar que os homens creem, melhor dizendo, que não há salvação, mas eu creio que em Ti tudo pode, que nada é impossível para o Senhor. E se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, esse quadro vai ser alterado e para a sua honra e glória vai ser restaurada a sua saúde. Mas nós pedimos principalmente a vida espiritual. Nós não sabemos, né, a situação correta, né, assim, o ponto que ela entende do Senhor, né, se ela realmente reconhece o Senhor como Salvador, porque nós sabemos que a salvação não vem de religião, de denominação, mas caso ela tenha uma noção, não tenha uma convicção, te peço, Senhor, que amadureça para que ela possa reconhecer a Ti como Salvador, não apenas ela, como todos os seus familiares, como todos os nossos familiares, porque cada um de nós temos algum ente querido, um parente que não Te conhece, mas que essa situação que estamos vivendo hoje possa mostrar que o Senhor é que está no controle de tudo, que só o Senhor que traz a salvação, que só o Senhor pode trazer a saúde para cada um de nós. Então que eles possam reconhecer a Ti como único, suficiente Salvador. Seja também com a vida da irmã de Samuel Salvani. O Senhor sabe a situação que ela também está passando, as suas necessidades, cuida dela, a vida espiritual dela principalmente, dos familiares também, e nós sabemos que o que é mais importante não é a saúde física, mas a saúde espiritual. Seja também com os familiares da irmã Conceição, seu pai, sua mãe, né? Como eu já mencionei, cada um de nossos parentes, né? O Senhor sabe a situação, a realidade de cada um deles. Proteja-nos. Mais uma vez Te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui. Amém. Vamos, antes que eu me esqueça, rapidinho, a diretoria, a gente conversar aqui 5 minutos, só um negócio que ficou para resolver, que surgiu hoje, eu quero compartilhar com os irmãos. E eu compartilhei, eu peço perdão que surgiu algumas dúvidas no pôster que eu botei hoje no grupo. Ali eu pedi oração porque está sendo debatido hoje, né? Eu passei a tarde assistindo, ainda vai continuar amanhã. Só teve um voto para irmão ver, de 2 horas até 6 horas da noite, só teve um voto dos ministros. Então, e o que votou é o que era o contrário. Então, orem, porque eles estão vendo a questão da decisão, se o Estado pode proibir realmente os cultos, né, ou não. Porque a questão é se está sendo incondicional ou não, né? Se está, vamos dizer, descumprindo a Constituição Federal ou não. Mas a questão é que nós olhamos, né, eu creio que se nós seguirmos todo o protocolo de segurança, o uso de máscara, o uso de gel, tudo aquilo que é necessário, e a gente vai ver que, vou até conversar com os irmãos, tem alguns procedimentos que eles vão fazer, nós podemos abrir. Porque quando a gente olha a questão de ônibus, né, os ônibus vão lotados. Quando a gente olha a questão de trem, é lotado. Né? E se você olhar, é tudo lotado. Então, tem que trabalhar? Tem. Todo mundo tem que comer. Né? Todo mundo tem que ganhar seu dinheiro, pagar suas contas. Né? Eu não sou a favor do fechamento do comércio, pelo contrário, eu sou a favor de deixar aberto, né, ele normal, mas com os devidos cuidados, com restrições. Não adianta limitar o comércio, né, restringir os horários e restringir também a questão das entradas, que vai criar confusão e vai aumentar aí a questão de aglomeração. Então, resumindo, olhem para que
seja permitido os cultos abertos. Então, a gente vai debater uns negocinhos em relação a isso e que Deus possa estar nos abençoando. Então, Deus abençoe a todos, os jovens até sábado, com a graça de Deus, e os irmãos até domingo pela manhã. Então, 5 minutinhos, meus irmãos, não é igual caldo de vila, no instante a gente termina. Sim, e eu esqueci de dizer. Foi. Olha, eu esqueci de dizer. Com a graça de Deus, nós conseguimos adquirir esse tripé. Para aqueles que não se sentirem à vontade ainda de vir, né, eles podem assistir no Facebook. Então lá eu vou estar transmitindo, a gente está transmitindo ao vivo. Né, agora a gente pode ver algumas pessoas podem divulgar depois, apesar que aqui eu só consigo transmitir na hora, né? Não tem aquele, vamos dizer, aquele software, é tudo, vamos dizer, amador mesmo. Mas com a graça de Deus, Deus abençoa, é uma forma de mandar a mensagem. Então que Deus abençoe a todos e até sábado com os jovens.